E que alegria estar aqui novamente para te ajudar, esclarecer, para que você consiga entender sobre o propósito, sobre o objetivo do nosso e-book, sobre o objetivo que eu tenho em passar para você, a facilidade de viver um processo de formação profissional com leveza, com espiritualidade, com vontade, com verdade. E no começo, você já está se perguntando como fazer essa parte de mudar essa mentalidade, o que a professora quer dizer com mentalidade. Essa parte de mentalidade é necessário mesmo, isso só acontece para quem já está 2, 3 passos à frente de onde eu estou. Essa parte da mentalidade se chama a virada de chave. E essa parte da mentalidade é necessária, é para você, aonde você está exatamente. Eu fiz todo esse trabalho, me dediquei pensando exatamente na fase onde você está, porque eu estive aí. Assim como eu falei com vocês antes, eu estive aí, aonde você está, passando por essas dores que você está passando. O meu objetivo é que você entenda que a nossa mente decide sim os próximos passos, está totalmente conectada. Essa mentalidade de me encontrar, de ter a minha profissão, a minha carreira pertencente a mim, é extremamente importante. Assim como você já me ouviu no nosso primeiro vídeo, eu falei pra você que desde bem criança eu sentia ali o sonho, eu tinha o sonho, o objetivo de ser chamada de professora. Para mim, naquela infância, naquele momento da minha vida, ser chamada de professora seria assim, o ápice da vitória. Eu me sentia assim. Só que parecia tão longo o caminho, tão distante. E eu sabia que para que eu chegasse até esse ponto, eu precisava caminhar muito. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que além de caminhar muito, eu teria que me esforçar bastante. Não basta só eu terminar o ensino fundamental, fazer o ensino médio e cursar uma faculdade. Eu teria que me apropriar daquele conhecimento. Eu teria que me encher daquele conhecimento. Ele teria que transbordar em mim para que eu conseguisse ser a profissional que eu tanto sonhava. E é isso que eu preciso, que eu quero que você viva, que você sinta agora, nesse momento, onde você esteja. Ah, professora, mas eu já estou lá no estágio. Ah, professora, mas eu ainda nem comecei a faculdade, nem comecei o curso, nem comecei o meu sonho profissional ainda. É aí, aonde você está, que você precisa mudar a sua mentalidade. Essa mentalidade de prosperar na sua carreira, de ser o profissional que você sonha. Não basta apenas a gente ter um diploma pendurado lá na nossa parede. Nós precisamos mais que isso. Nós precisamos ser o profissional que nós sonhamos ser. Eu quero ser um exemplo, eu quero ser uma advogada ou eu quero ser uma médica. Eu não quero apenas ter um diploma de advogado, usar a roupa do advogado, frequentar os lugares que o advogado frequenta. Eu quero trabalhar, eu quero ser vista, eu quero ser enxergada, eu quero ser a melhor advogada. Nossa, mas aí é sonhar muito, porque ser a melhor advogada, onde tem, né, neste mundo onde são tantas disputas pelos melhores lugares, é o melhor lugar dentro de você, em você. A partir do momento que você conseguir ser a melhor que você pode para você, você vai começar a entender sobre essa mentalidade. Outro fato muito importante, este decisivo, dentro dessa virada de chave chamada mentalidade, é a comparação. Muitas vezes nós nos comparamos sobre eu não consigo porque eu precisava deste recurso, por isso que fulano e fulano consegue, porque eu não tenho esse recurso. Nós precisamos nos movimentar dentro das oportunidades e da nossa realidade. Por exemplo, quando eu falei para vocês que eu vivi inúmeras dificuldades até que eu conseguisse encontrar ali a minha formação profissional. Depois vieram tantas outras oportunidades, mas durante eu tive momentos em que eu não teve um momento da minha vida que eu não tinha internet. Tampouco eu tinha um computador, um notebook para mim estudar. Eu não tinha. Eu tive que adaptar ali o que eu queria fazer dentro da minha realidade. Se eu hoje não tenho aqui, como eu vou fazer para eu conseguir desenvolver esse trabalho ou que eu consiga adquirir esse conhecimento? Se eu dependia totalmente da internet e do notebook ou do computador, o que eu ia precisar?
procurar um outro meio. No meu tempo, né, chamadas lan houses, a gente procurava para estudar, um colega que pudesse nos ajudar, a própria escola que tinha lá o laboratório de informática que podia também nos ajudar. Enfim, todo o meu processo de formação, eu não de colegial até o final do ensino médio, eu não tive acesso a um computador e rede de internet. Olha só, não tive. E nesse meio já tinha ali as necessidades de fazer pesquisas, enfim, já tinha minhas colegas que tinham até seus próprios celulares, né, para fazer essas pesquisas. Então eu me valia muito de livros, de biblioteca e dos momentos que a escola nos proporcionava ali o acesso ao laboratório de informática. Isso não foi um problema para mim. Isso não foi uma dificuldade invencível. Foi apenas uma mudança de estratégia. Eu tive que mudar a estratégia. Se eu não consigo chegar no meu conhecimento pela internet, eu vou chegar ao meu conhecimento pelos livros. Isso é um exemplo que eu estou citando aqui para você. Outro muito comum, inclusive que vivi também, é a parte das demandas de casa, filhos, os compromissos, né, da nossa casa, tanto se você é o marido ou se você é a esposa, o esposo ou a esposa. Esses compromissos nós temos no nosso trabalho. Como eu vou organizar tudo isso e ainda trabalhar? Isso que a sua mentalidade precisa entender, que esses desafios, eles são degraus. Eles são como se fosse, eu já vi uma explicação sobre isso, ele tem um degrau aqui, mas aqui ele tem uma parede. É nessa parede que você está batendo de frente. E é aqui que você precisa entender que depois dessa parede você estará um degrau acima. E é assim que a sua mente precisa entender o seu processo de formação. Você precisa entender que os desafios virão. Os desafios virão independente da área que você escolher e da realidade que você vive. Então nós precisamos entender, precisamos colocar ali, mudar a nossa mentalidade e entender que eu preciso traçar o meu propósito, eu preciso ter clareza, entender o que eu quero e não desistir dele. Apenas descansar, respirar e continuar e continuar. A constância é a constância que nos levará ao topo, que nos levará ao pódio. Então, aqui você precisa entender esses três pilares extremamente importantes e decisivos para a sua mentalidade, vamos dizer, profissional, não só acadêmica, porque você já está construindo ali o profissional que você vai ser. Sua mentalidade profissional. Vamos melhorar. Então, você precisa de três pilares. O primeiro, que você já leu sobre ele, que é a clareza. Nós precisamos saber para onde estamos indo. Não podemos caminhar sem direção. Nós precisamos saber para onde eu quero ir, o que eu quero encontrar, o que eu quero alcançar. Então, a clareza, durante esse processo de decifrar ali, de ter clareza do nosso propósito, a nossa mentalidade, ela já está internalizando, recebendo, pertencendo, entendendo que eu sou merecedora disso sim. Não há dificuldade que vá me impedir de ser aquilo que eu quero ser. O segundo pilar, não menos importante, é decisivo, que é a ordem, a organização, o que eu posso enxergar ali a minha realidade, o que eu tenho hoje, como eu posso trabalhar com o que eu tenho, como eu vou fazer isso, o quanto eu vou me dedicar para isso, o quanto isso é importante, quais serão os momentos que eu vou me dedicar, porque a partir de hoje você tem um propósito, ele não pode ficar guardado, ele tem que ser movimentado. Você vai ler muito isso aí no nosso e-book, no nosso material, que você precisa movimentar. Movimentar. Todos os dias eu preciso fazer algo em prol do meu objetivo, do meu propósito. E esse terceiro pilar, que é o mais decisivo, que é o método. Como você vai, como que você vai estar quando você alcançar ali o seu objetivo? Qual vai ser o método que você vai utilizar para você chegar lá? Eu tenho certeza que entre ali os métodos que você vai esclarecer, você vai entender que o estudo é necessário, você vai precisar estudar. Se você quer empreender no ramo de um exemplo, você quer empreender no ramo de doces, certo? Você vai precisar adquirir conhecimento tanto de administração, quanto de vendas, quanto ali na administração de RH, certo? De pessoas, de comunicação pessoa a pessoa. Você vai ter que melhorar todas essas habilidades. Você vai conseguir isso através dos estudos. Então, entre esses métodos que você vai estabelecer, o método ele não é a mesma coisa que a organização.
ele não é a mesma coisa, porque através da organização você consegue organizar a sua vida, colocar todas as coisas em seus devidos lugares para que você consiga ali desenvolver o seu projeto. E o método, ele é a forma como você vai fazer isso, certo? Por exemplo, eu coloquei ali algo, uma página até importante, que Deus, ele deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando Deus está em primeiro lugar das nossas vidas, as demais coisas ocupam os seus lugares corretos. Então, eu deixei ali, falei ali para você sobre essa experiência, sobre tudo que eu vivi, e eu digo para você, sem Deus estar em primeiro lugar na sua vida, porque é Ele que faz com que todas as outras coisas aconteçam. Se Ele não estiver em primeiro lugar na sua vida, a primeira coisa que você deve organizar, a primeira coisa que você deve mentalizar, a primeira coisa decisiva, colocar os projetos de Deus em primeiro lugar na sua vida. Como eu vou fazer isso? Eu coloquei ali, né, que você precisa, em primeiro lugar na sua vida, obedecer os mandamentos de Deus, olhar para si, como que está a sua proximidade com Deus, ter ali um momento de oração e de entrega. Senhor, eu te entrego. Chamar Ele, convidar Ele a fazer parte desse processo, deste propósito da sua vida. Vou falar aqui para você, independente da religião. Sem esse momento, sem o Senhor estar totalmente conduzindo a sua vida profissional, nada que você verá aqui vai surtir um efeito positivo. Você não irá conseguir desenvolver tudo, porque Ele é tudo. Ele é o princípio. E meio e fim. Ele é tudo. Reforçando, então, voltando aqui para que você consiga entender sobre método. O conhecimento é ele que vai te levar, é ele que vai te transportar até o seu propósito, né? Mas ali você vai listar, você vai ver todos os métodos que você vai utilizar. Ah, é um curso preparatório, é uma mentoria, enfim, é uma faculdade, todos os métodos que você vai utilizar, certo? E você vai entender ali, você vai vivenciar o seu processo de formação de uma forma que o estudo ele não é mais a sua obrigação. Vai chegar uma certa fase ali que você vai entender que ele não é uma obrigação vazia. Você não precisa simplesmente tirar 7 nas avaliações para que você consiga concluir disciplinas, mas você precisa ter ali aquela habilidade daquela disciplina, você precisa dominá-la, certo? Muitas pessoas perguntam, eu não sei para que o trabalho de extensão na faculdade, eu não sei para que o TCC, sendo que eu não vou utilizar. Para desenvolver a sua comunicação, para desenvolver ali a sua capacidade de trabalhar em curto prazo, de trabalhar com regras, de administrar trabalho em equipe, enfim, são muitas as habilidades que são desenvolvidas enquanto você faz. E aí me diz, por que você terceiriza isso? Por que você coloca que outra pessoa faça para você uma habilidade que você precisa desenvolver para ser o profissional que você quer ser? Não tem sentido. Então você precisa entender que esse processo ele precisa ser vivido para você, por você. E esse processo, o estudo, ele não tem que ser apenas um cumpra-se na sua vida. Ele tem que ser um vivencie, ele tem que ser um desenvolvimento, certo? E você está fazendo isso, está vivendo isso com dignidade, com responsabilidade, está vivendo isso com leveza a partir de agora, porque você está tendo ali uma clareza, certo? Você está entendendo que não é você o problema, que você precisa de um conhecimento para vencer essa insegurança e chegar lá no seu propósito seguro, decidido, e você pode viver tudo isso com mais tranquilidade, porque eu vou ajudar você, você não está sozinho nessa jornada. Nós temos mais um vídeo e você vai aprender algo maravilhoso, além de você estar concluindo esse estudo maravilhoso no nosso próximo vídeo. Até lá!